vulcão é tão fascinante? E qual a importância dele na estrutura da Terra, no nascimento, ou no que a Terra é hoje? Tudo tem a ver com vulcão? Tudo tem a ver com vulcão. Porque o que é o vulcão? Tem a Terra, essa crosta terrestre. Isso. Tem as placas tectônicas, Isso. que elas estão se movimentando ainda? Se movimenta em cima do manto, né? Tá. O manto é uma rocha derretida. É líquido. Vamos dizer, liquefeito, né? Liquefeito. Liquefeito. Rocha liquefeita. Tá, e elas estão se movimentando. Estão se movimentando. Quando uma bate na outra, o que acontece? Então, as placas tectônicas, você tem várias interações entre elas. Tá, Então, vamos pegar aqui, no meio do Oceano Atlântico, tá. uma placa está se separando da outra. E o que tem no meio? Aí no meio tem a dorsal mesoatlântica. É um buraco? É um vão. Um vão, Tá. exatamente. O Felipe Raime até teve lá agora, na Islândia, e ele foi em cima da dorsal. Porque a Islândia, cara, é um país sensacional. Por quê? A dorsal mesoatlântica, ela passa no meio da Islândia. E você vê algum resultado? Você vê, O que você vê? Você entra, você vê o vão. Ele acha alguma foto pra mostrar? Acha? Coloca O aí. que ele coloca? Mesoatlântica e Islândia, né? Porque tá. ela cruza o meio da Islândia. E lá tem um lugar que você vê o buraco. Nossa. E ela tá separando, se não me engano, é 3 centímetros por ano. Entendeu? Uma coisa assim. Então, são duas placas. Aqui do lado é a placa sul-americana e a placa africana. Então, a gente chama de divergente. Tá. Cada um indo para o lado. Aqui no meio tem um monte de fumarola, que é fonte hidrotermal. Pequenos vulcõezinhos que aparecem aqui no meio. A gente tem o que acontece no Chile, que é uma placa entrando embaixo da outra, que a gente chama de subducção. Faz assim e a outra sobe? Uma placa vem aqui, ela entra embaixo da outra, subiu, formou os Andes. Tá. E ela continua entrando aqui. Então aqui nós temos uma placa sul-americana. Mas os Andes continuam crescendo ainda ou não? Acho que cresce ainda, ou muito pouquinho, né? Tá. Mas ela entrou aqui. Você tem a placa sul-americana aqui e a placa de Nazca. Chama até placa de Nazca, que está entrando aqui de baixo. Quando essa placa vai entrando, isso aqui é rocha pura. A rocha vai derretendo. Quando essa rocha derrete aqui, acontece terremoto aonde? No Acre, cara. Por quê? Você já ouviu falar do terremoto no Acre? Sim. Por quê? Se você pegar o Acre e descer uma linha retinha aqui dele, olhando de lado, sei, é bem o ponto aonde a placa derrete. É bem o ponto. Olha lá, a fenda lá no meio, ó. Nossa, você mergulha lá. É isso aí. Doido. Eu não sei se o Jaime mergulhou, mas você vai e você vê. Aí a dorsal mesoatlântica passando no meio da Islândia, o cara tá mergulhando no meio da abertura dela. E há um tempo atrás tava junto. Tava junto, isso aí. Ela tá se separando. Se você Daqui colocar um ano, 3 centímetros. Se você colocar uma fita ali amarrando os dois lados e voltar daqui o ano que vem, vai estar arrebentado. Porque ela separou, entendeu? Isso Então, é preocupante? Não, isso aí é a Terra, cara. É normal. Isso aí é a Terra, normal, cara. Normal, entendeu? E você consegue calcular ou esses movimentos Você são consegue calcular tudo direitinho, você consegue prever como vai ser a Terra daqui 200 milhões de anos, 100 milhões de anos e tudo. E aquele na Califórnia que falam que vai ter o Big One, o que Lá- passa lá? Então vamos lá. Divergente, Tá. essa de subducção. A da Califórnia é um outro tipo. É o de cisalhante, que a gente chama. Você tem uma placa subindo e a outra descendo. Entendeu? Então ali você tem a placa, acho que é norte-americana, e até placa da Califórnia, que se eu não me engano o nome dela. Então quando tá fazendo esse movimento aqui, ó, aqui no meio abre uma falha geológica gigante, que é a falha de San Andreas. Que é uma falha linda também. É isso aí, ó, só que na Terra praticamente. Só que ali não tá indo nem pro lado e nenhuma batendo na outra, tá uma deslizando em relação à outra. E nesse tipo aqui, ó, tem muito terremoto violento. E agora a questão é, por que o do Big One que o pessoal fala tanto? Porque ela tá deslizando e às vezes não tem terremoto. Então ela tá acumulando energia. Vai acumulando energia. Ela tá parada ou... Não, ela tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo. Quando não tem Só terremoto, que ela tá acumulando? Ela tá acumulando energia. Porque o terremoto nada mais é do que a liberação de energia. Tá. Entendeu? A energia vai se acumulando. Dependendo da quantidade de energia que acumula, na hora que é liberado, você tem um terremoto gigante, que é aqueles terremotos que a gente viu atingir Los Angeles, aquela que é famosa, que tem um viaduto em cima do outro, lembra? Então, essa aí foi porque ficou muito... E tem um filme do The Rock aí que tem acontece... Tem o filme do The Rock, é San Andreas, que chama, exatamente. Ali é o tipo um Big One desses.
quando eles gostam... Não é se, é quando então? É. Vai ter. Não. A gente não sabe pelo seguinte. Quando tem muito terremoto pequenininho, eles gostam. Porque a energia está sendo liberada de alguma maneira. Entendi. Quando para um tempo sem ter terremoto, começa a ficar preocupante. Porque a energia está acumulando e ela vai ser liberada. Caramba. Vai ser liberada. E aí pode dar um terremoto muito grande ali naquela região. Não só ali. Na Síria foi assim. Na Síria, né, que teve agora. É. No Marrocos foi assim também. Lembra-se do Marrocos que teve agora há pouco tempo também. Então são placas que deslizam uma na outra. Então tem a divergente, tem a que mergulha, subducção, tem a que desliza e tem a convergente, que é o que aconteceu com os Himalaias. É uma placa que veio aqui de baixo, bateu na placa da Índia, bateu na placa... Aquela placa... Ali, a falha de San Andreas, ó. Coisa louca, ó. Essa é a falha de San Andreas. Você vai lá, você anda na falha geológica. Entendeu? Você anda na falha. Uma grande cicatriz, né? É, uma grande cicatriz. E essa convergente é essa que choca, e nesse choque criou os Himalaias, entendeu? É a placa da Eurásia ali, Eurásia, com a placa indiana. Então é isso que acontece com a Terra hoje. E aí você tem pedacinhos de placa, plaquinhas menores e tudo mais. O vulcão ativo acontece Aonde quando? que entra o vulcão nessa história toda? Himalaia já foi vulcão ou não? Não, ali não. O vulcão, ele normalmente acontece em regiões onde você tem encontro de placa tectônica, tá? Por quê? Porque aquela região ali, ela fica perturbada, entendeu? O manto dela, porque você está jogando rocha lá dentro o tempo todo e a rocha está derretendo. Aquilo ali acumula, aumenta muito a pressão e aquela pressão tenta sair por algum lugar, que são os vulcões, entendeu? Então, normalmente, em encontros de placa, a gente tem muito vulcão. Chile tem vulcão pra caramba. Nicarágua, México tem vulcão, muito vulcão. Estados Unidos também tem vulcão. Monte Santa Helena, Yellowstone, ali tem vulcões pra caramba. Europa, porque a Europa é uma confusão de placa tectônica, é uma para um lado, uma entrando embaixo da outra e tudo. Então, Itália tem muito vulcão, né? Indonésia, Filipinas, tem os mais perigosos do mundo, talvez, são lá. O vulcão Toba, lá tem um vulcão que chama Toba. É mesmo? O pessoal até Toba é de lá, o Krakatoa é de lá. Krakatoa Krakatoa foi aquele, né, que é a gente fala que é o som mais alto já ouvido na Terra, né? É o quadro grito, né? Sabe aquele quadro grito? Sei. Fala que é em relação à erupção do Krakatoa. Por isso que o céu no fundo é vermelho. Onde ele entrou em erupção? Onde é o Krakatoa? Lá na Indonésia, E foi Filipinas. Isso foi escutado na Europa? Foi escutado na Europa, dizem o som. Então fizeram aquele quadro lá do grito, tanto que se você olhar o céu é avermelhado, por conta do som. Então, existem regiões no planeta Terra que tem muito vulcão por conta toda essa complexidade de placa tectônica. Tem vulcões que não aparecem em junções de placa. Por exemplo, o Havaí. O Havaí não tem placa tectônica, está no meião ali, o Havaí. Mas o Havaí é só vulcão. Então. Como que você explica? Então, existem vulcões que a gente chama de hotspot. O manto da Terra, ele não é aquela coisa bonita igual a gente desenha no livro. Ele é cheio de heterogeneidade, todo bagunçado. Tem lugares que você tem uma maior acumulação de magma ali. E isso vira o que a gente chama de hotspot. E esse hotspot, ele termina num vulcão, que é exatamente o que acontece no Havaí. Por que o Havaí tem tanto vulcão assim? Porque ele está em cima de uma placa e aqui embaixo está o hotspot. A placa foi andando, então eu estava aqui, fez um vulcão. Ela andou um pouquinho, saiu outro vulcão. Andou mais um pouquinho, saiu outro vulcão. Entendeu? Então você tem esses tipos aí. Vulcão de hotspot, que é no meio de placa e tal, ou vulcão que normalmente são nas zonas em placas tectônicas. É feita a partir de lava de vulcão ou não? Boa parte das ilhas são feitas assim. Uma erupção no meio do mar, tanta quantidade de Foi coisa. acumulando tudo e aquilo lá foi resfriando aquela rocha e virou um basaltão, que a gente chama, que é a rocha que é depois, né, a rocha vulcânica, e aí formou uma ilha. Então você vê ilhas crescendo ali, Krakatoa mesmo. Krakatoa era uma ilha, foi destruída, agora está formando outra já. De tão ativo que é aquela região, entendeu? E Vesúvio, como foi? Vesúvio é na Itália.
que é uma região onde tem muito vulcão complicadíssimo, entendeu? O Stromboli é um famosíssimo. O Etna, Monte Etna, que é famoso. O Etna fica lá, cara, fumegando. O Etna é ativo. E lá na Itália tem um chamado Campiflagre, que é um super vulcão. E esse é o que a gente tá morrendo de medo dele entrar em erupção agora. Se você pegar ali perto da Itália... Onde é? Que região? Na Itália, ali no sul da Itália. Do sul? No sul da Itália. Isso aí. O sul da Itália é muito complicado ali, cara. Aquela região ali, ela é bem... Porque ele tem várias plaquinhas Pompeia é ao sul também, eu fui lá, que era onde teve o Vesúvio. O Etna onde é? Também é ao sul? O Etna também é ao sul ali. Isso aí, é tudo naquela região ali. E esse por que é um super vulcão? Então, como que a gente classifica um super vulcão, né? Normalmente é pelo tamanho dele, que ele é muito maior do que um vulcão tradicional, entendeu? E esse Campiflagre, o que está acontecendo ali? Está tendo muito terremoto pequeno. E aí é que entra um negócio muito legal. Embora terremotos a gente não consiga prever, eu não consigo prever um terremoto. Não dá. Não dá? Esse é o grande drama da minha área de estudo. Eu tive na Cidade do México, quando teve aquele último grande, eu tava lá. Então, mas não conseguem. Não avisaram. Não avisam, porque não conseguem prever. Terremoto é muito complicado, porque tem uma dinâmica muito complicada. Mas não tem quando ele começa pequenininho, já dá pra avisar? Ou já é rápido de quando tem o primeiro sinal? Mas pode ser que ele não seja grande, que ele fique só nos pequenininhos, entendeu? Entendi. Então, assim, hoje tem muita gente tentando bolar uma maneira, talvez com inteligência artificial. Para mim, vai ser o grande tchan da inteligência artificial se ela conseguir prever terremoto. Porém, vulcão a gente consegue prever. Por quê? Porque começa a ter muito terremoto, cara. Porque é o seguinte, a região onde tem o vulcão, aí embaixo tem a tal da pluma, lá que seu amigo perguntou. Que ele falou para perguntar para você. Isso aí. Aquela pluma ali, magmática, que a gente chama, é lava se movimentando. E essa lava se movimentando embaixo da Terra, o resultado são pequenos terremotos. Só que são muitos. Por exemplo, 300 terremotos num dia. O quê? Só que são terremotos pequenininhos, de 3, de 2, a gente não sente. Só os equipamentos que registram. Então, quando começa a ter um enxame de terremotos, que a gente chama, você pode ter certeza que vai ter uma erupção vulcânica. É certeza. E não tem como evitar jogar alguma coisa lá dentro, não tem, colocar uma rolha. Não tem. O pessoal fala, põe uma rolha, joga um foguete. O pessoal fala assim, joga um foguete ali, que aí o foguete vai entrar. Não vai, não tem como. Não tem como, cara. Tem que evacuar a cidade próxima. A gente teve um exemplo agora, em 2021, quando La Palma, ali tem um vulcão, Cumbre Vieja, é o nome do vulcão. Onde é La Palma? La Palma são as ilhazinhas que ficam ali no Oceano Atlântico, ali, pertinho da Europa, ali, sabe? Tenerife, La Palma e tal. Em La Palma tem um grande vulcão chamado Cumbre Vieja. Começou a ter muito terremoto. Eles tiraram todo mundo da ilha, o vulcão entrou em erupção. Ninguém morreu. Nenhum morto. Nenhum. E esse da Itália, será que vão ter que fazer isso? Esse da Itália, cara, o pessoal tá muito preocupado. Tá sendo muito bem monitorado, porque pode ser que ele entre em erupção, sim. E pode ser que a erupção dele seja muito grande, porque ele é considerado um supervulcão. A câmara magmática, que é essa pluma magmática que tem embaixo, a gente consegue mapear ela. Que é a quantidade de lava que vai ser expelida? De lava expelida? Que potencialmente pode ser expelida. E a desse vulcão é gigantesca. A do Yellowstone é gigantesca. Por isso que caracteriza um supervulcão, entendeu? A quantidade de magma que tem ali que pode... E o que acontece? Ele joga uma parte pro alto, que vai longe, e uma parte escorre pelas encostas? Como que é o funcionamento aí de uma depende. erupção? Então aí depende. Porque a gente tem vulcões que são vulcões explosivos, que são esses que explodem. Sei. E aí sai pedaço. Krakatoa foi assim? Krakatoa é desse tipo, o Vesúvio foi desse jeito, entendeu? Por isso que o Vesúvio, muita gente morreu por conta das cinzas, mas muita gente morreu por conta dos incêndios, porque ele jogava verdadeiras bombas de rocha incandescente. E aquilo ali caía num lugar, pegava fogo em tudo. Esses são os explosivos, tá? E existem os vulcões efusivos, os da Islândia, por exemplo. Islândia... esse não explode, esse fica derramando lava só. Então tem a foto famosa. Esse é o aí menos depois... perigoso.
Ele é bem menos perigoso. Tá. Tanto que o pessoal joga bola do lado do vulcão. Ô, louco. Tem foto aí, ó. Procura aí no vulcão coloca? da Islândia, o pessoal jogando bola, jogando futebol. Porque a lava, ela vai escorrer, vai fazer um caminho dela ali, Já vai endurecer. vai virar um rio de lava, vai endurecer rápido, Entendi. e aí ela vai ficar ali escorrendo. Você pode estar do ladinho dela aqui, ó. Não é bom ficar do lado, porque Claro. tem gases e tal, mas tem o pessoal que fica jogando bola, cara. Na Islândia Cara. é um turismo. O do Havaí não são explosivos também, são efusivos que a gente chama. Ele fica derramando só. O Cumbre... aí tem vulcões que passam por fases. O Cumbre Vieja, esse de La Palma, ele começou explosivo, depois virou efusivo, depois voltou a ser explosivo. Nossa. Entendeu? E aí vai tendo características diferentes. Então, por exemplo, quando ele começa a jogar muito pedaço de rocha para cima, a gente chama ele de estrombólico. Porque na Itália tem um vulcão chamado Stromboli, que ele ficou famoso por jogar essas bombas aí de rocha incandescente para Sei. cima. O vulcão tem outro problema, ele afeta muito diretamente a aviação. Eu fiz até um vídeo com o Lito, fui lá gravar lá no estúdio dele, que a gente falou disso, entendeu? O vulcão, ele joga aquelas partículas, isso é um negócio seríssimo que acontece, cara. Então o pessoal da aviação sempre está mapeando os vulcões. Por exemplo, tem um no México, muito famoso, que é um nome muito difícil de falar, Popocatépetl, Tá. é o nome desse vulcão. Ele afeta muito a aviação naquela região. E por quê? Se o avião passa naquela cinza vulcânica, a cinza vulcânica, em interação com a turbina, com o motor do avião, Sei. ela vira vidro. O quê? E ela trava a turbina, o motor todo do É avião. o Lito tentando fazer o pessoal tirar o medo do pessoal voar e você colocando medo na galera. Mas eu fiz um vídeo lá com É. ele exatamente com isso. Cara, Entendeu? Por isso que quando... independente da altitude, Não. Aí vai depender da altitude, né? que pega Mas- esse caminho aí do... Isso, a cidade da pluma vulcânica que a Sim. gente chama. Mas o que acontece? Esses países que têm muito vulcão ativo, eles emitem alerta para aviação, entendeu? Tá. Tanto que, normalmente, não sei se você vai lembrar, alguns anos atrás, teve Lembro. um grande na Islândia, É, que esse atrapalhou jogou, tudo. É. atrapalhou todo. Esse da Itália que eu falei para você, o Camp Flegrei, que é um super vulcão, se ele entrar em erupção, o pessoal está prevendo um caos aéreo na Europa. Para tudo. Porque ele pode jogar tanta cinza vulcânica que você vai sair daqui do Brasil, não vai conseguir chegar, por exemplo, em Londres, ou não vai conseguir chegar em Roma, não vai conseguir. Ele vai criar uma parede ali, como se fosse, que os aviões vão poder passar. Nossa. E se ele ficar em erupção muito tempo? É. Aí ferra tudo. O Chile aqui, normalmente dá problema. Normalmente tem voo que é cancelado e tudo por conta de vulcão. Porque o Chile tem muito vulcão que joga essa cinza. Então, vulcão ele traz muito problema para a aviação, cara. Eu muito subi mesmo. um vulcão lá em Pucón, se eu não me engano, que tem que sair uma fumacinha só. E eles de Isso. manhã avaliam para que lado tá, não sei o que, Isso e aí. eles vão pelo outro lado. É isso mesmo.